Salve, salve, pessoal! Tá começando o terceiro Brazilian Experience. 2021 já está aí e a gente ainda está na batalha com o Corona. Eu sou o Eduardo e aqui também comigo está o Alex, né, da Akin Solutions. Salve, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos ouve, não sei qual é o horário, mas isso não importa. Edu, diretamente da Estônia, eu de Orlando. É isso aí. E com a gente aqui hoje tá essa figura ilustre aqui com a gente, o Rafael Fassoni, que vai falar aqui bastante sobre essa questão das relações Brasil-Estônia, vai falar também sobre o Estônia Hub, que é a empresa dele, que faz todo esse meio de campo aí entre Brasil e Estônia. E, enfim, vai ser um bate-papo descontraído. E antes da gente começar aqui a nossa brincadeira, a gente sempre fala aqui rapidamente sobre a Akin Solutions. E aí, Alex, dá uma breve introdução aí da Akin Solutions. Seus 30 segundos de fama, vai lá. Meus 30 segundos de fama, Akin Solutions. Se você é estrangeiro e planeja ter negócios nos Estados Unidos, se deseja abrir uma empresa nos Estados Unidos, trazer o seu produto e a sua marca para os Estados Unidos e para o resto do mundo também, os Estados Unidos é a porta de entrada do mundo, procure a gente, nós vamos ter o maior prazer em auxiliar você com todo o processo. Maravilha. E eu falo aqui rapidamente também do BeatPerk, que é a solução para engajar as suas equipes, que envolve tanto perks, como também questões de performance de equipe e questões de automação. Você consegue setar ali no BeatPerk formas de estar dando perks para a sua equipe de acordo com a performance deles e de uma forma completamente automatizada, que você não precisa parar de usar a sua ferramenta de gestão de projetos. A gente já tem clientes no Brasil e na Estônia e algumas pessoas ao redor do mundo utilizando. Tá? A fim de verificar, de dar uma olhada, www.beatperk.io. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Chega de jabá, vamos falar aqui do negócio mesmo, né? Estamos engrenando, né? Assim, começamos aí 2021, eu e o Alex ficamos, vamos marcar, vamos agendar, vamos fazer o podcast, aí vai, não vai, agora não tá. Chega, a gente está engrenando de novo, né? 2020, ali final de 2020, a gente estava indo no negócio ali certeiro, a cada 2 semanas mas aí a gente deu uma pausinha ali por causa do final de ano, e aí, sabe como é que é? A gente ainda está no modo Brasil, né? Aquele negócio de que só começa a funcionar depois do carnaval, né? Eu e o Alex ali, a gente, por mais que tá fora, né? O negócio só começou a andar depois do carnaval. Cara, Rafael, vamos lá, cara. Obrigado por participar aí com a gente, obrigado por Seja bem-vindo, Rafael, obrigado aí. Seja bem-vindo. Valeu, tudo bem, Edu? Tudo bem, Alex? Prazer falar com vocês, obrigado pelo convite, um prazer também conversar aí com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, nos espiando, enfim. Não, bacana, deixa o Rafael falar, porque se deixar eu e o Alex a gente fala pra caralho, né? Deixa o cara falar. Vamos lá. Rafael, cara... hoje. Exato, deixa eu fazer as perguntas e deixar ele falar. Cara, você está aí com a questão do Estônia Hub, agora está toda essa questão agora do Corona, você está em São Paulo agora, que você estava falando comigo aqui antes de começar, está aí no meio da loucura, aqui também, fora também, a gente vai falar depois também, não está tão certinho aqui na Estônia também não. O que eu queria começar aqui com você, que você fizesse uma introdução, falasse um pouquinho aí de você, como começou essa questão do Estônia Hub, o que vocês fazem, só para dar uma geral para a galera. Legal, maravilha, vamos lá. Bom, basicamente, hoje, né, vou só resumir um pouco sobre o Estônia Hub, depois eu volto um pouco no tempo e aí conecto as duas pontas. Hoje, como Estônia Hub, o que a gente faz é organizar missões e parcerias entre Brasil e Estônia. A gente entende que tem um grau de sinergia, né, uma complementaridade muito grande entre Brasil e a Estônia. Você pensar que a Estônia é um país minúsculo, território minúsculo, população minúscula, e o Brasil é um país gigantesco, e aí um tem aspectos de desburocratização e digitalização e outro tem isso como desafio, né? Então, quando você aproxima as duas coisas, você vê que faz muito sentido. E aí a gente começou com esse projeto, agora já como empresa, né? Então a coisa está indo bem e a missão é um pouco isso, ajudar o Brasil a acelerar na questão de desburocratização e digitalização e também na parte de internacionalização, né? De fazer parcerias aí ao redor do Brasil e Estônia para que a gente conseguir auxiliar e mostrar
quais benefícios existem, né, do Brasil para um estoniano e quais benefícios existem para um estoniano no Brasil. E aí, só contando um pouco de como é que a gente chegou nisso, mais ou menos, né? Eu sou formado em Relações Internacionais, então você imagina que eu brinco que eu já sabia, pelo menos lá, desde meus 18, 20 anos, que eu sabia onde a Estônia ficava no mapa, né? E qual que era a cor da bandeira, sabia que tinha sido da União Soviética e tudo mais. Mas nunca tinha imaginado que um dia fosse trabalhar, morar na Estônia, né? Eu estou em São Paulo agora, mas eu moro em Tallinn. Brinco que meu IPTU é aí, né? Ou é lá em Tallinn, mas eu estou aqui agora, eu vim no final do ano e fiquei um pouco mais. E aí, basicamente, depois de me formar, eu tinha um negócio muito forte com, assim, Alemanha. Eu achava que a minha trajetória de vida profissional ia estar relacionada à Alemanha, não sei o quê, durante a faculdade. Eu fiz a minha primeira viagem de avião, foi com 20 anos. Eu fui para Orlando fazer intercâmbio. Fui trabalhar no parque da Universal Orlando, lá no parque do Harry Potter. Bons tempos. E aí fiquei lá treinando inglês, conheci uma galera, encontrei com alguns famosos brasileiros, ia lá Carla Pérez, César Menotti, como é que é o nome daquele outro? Henrique Castelli, cara, eu tava no caixa e chegava ele lá. Alguns têm casa Carla aí, Pérez, né? O cara não vai nada. todo santo ano. Vanessa Camargo, acho que foi também. Então, assim, foi um negócio meio divertido, meio curioso. E era engraçado, eu lembro que o gerente na época ele falou, é o seguinte, às vezes vem um pessoal meio famoso aí, vocês não podem pedir autógrafo, hein? Aí, cara, veio o primeiro, assim, deles, eu fiquei tudo, falei, pô, e agora e tal? E aí o pessoal via que tinha escrito você tinha lá o PIN, né, o crachazinho, escrito lá Rafael, aí tinha escrito eu falo português, tinha a bandeirinha do Brasil, e aí o pessoal olhava e falava, você é brasileiro, não sei o quê, Aí esse pessoal tá acostumado, então acho que eles quase que esperam você pedir algum autógrafo, uma foto, né? E eu nada. E aí, aí, de repente, no dia seguinte, veio um colega que estava na mesma loja comigo e falou: então, você pegou o autógrafo de não sei quem, não sei o que lá? Eu falei: como assim? Não pode? Ele falou: aqui não pode. Aí pegou, puxou um pedacinho da nota, do papelzinho que sai da caixa registradora, da nota fiscal ali. Você puxa um pedaço a mais. E aí ele entregou assim como se o cara estivesse assinando a nota do cartão, você sabe assim, o negocinho do cartão? E aí pegou o autógrafo, falei, é brasileiro mesmo. E aí, cara, foi uma experiência divertidíssima, a primeira vez fora do Brasil e tal, os Estados Unidos. Enfim, e aí, mas eu estava bem direcionado para essa parte de depois a Alemanha, né, entendendo que era um país bacana, uma cultura rica, bastante oportunidade e tudo mais, e aí começou com isso. Aí fui trabalhar depois me formei, passei um tempo na Alemanha, me formei e fui trabalhar na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E o papel era justamente esse, da gente fazer projetos de consultoria, de parcerias, de intermediação de negócios, né, principalmente para empresas alemãs que queriam se estabelecer no Brasil. E aí nós estamos falando mais ou menos 2013 e 2014, né, Brasil bombando, capa da The Economist, né, com Cristo decolando, Copa do Mundo, aquela euforia toda. E aí a coisa rolou bem, foi super legal, uma experiência riquíssima, né, de ver realmente alguns pontos fortes do Brasil, como trabalhar isso, como levar isso, e de que, de fato, a gente tem muitas coisas boas. Depois, eu passei um outro tempo na Alemanha, morando em Hannover, fiquei lá e tal, e aí eu fui vendo aos poucos que esse universo de câmara era muito legal, mas eu tinha uma pegada muito forte, assim, na linha do setor privado, né, de atuação e tudo mais, sempre com muito foco em vendas, marketing e tudo mais. E aí resolvi voltar para o Brasil, recebi um convite para ir trabalhar numa empresa de tecnologia. Bom, acho que posso falar o nome aqui, né? Fui convidado para trabalhar na TOTUS, isso no começo de 2015. Era basicamente uma nova unidade de negócio que eles estavam criando, focado muito na venda de soluções de analytics, e foi também uma experiência fantástica de ver, né, uma empresa grande, né, na verdade multinacional, brasileira, né, coisa que pouca gente sabe, e o quanto que a coisa, né, acontece. A força de vendas da TOTS, por exemplo, era 600 vendedores, né, então mais de 10 mil funcionários, mais de 30 mil clientes, então realmente é um mundo à parte. E aí, então, eu comecei a aproximar uma paixão que era a área internacional com essa outra paixão que sempre foi tecnologia, né? E conseguir ter uma experiência, ter uma função, um emprego nisso, era fantástico. E aí fiquei lá por mais ou menos 3 anos e pouco, e em um certo momento, um pouco da veia empreendedora que já vinha até dos meus pais, o negócio começou a pulsar mais forte. E eu via também, no bate-papo com clientes, principalmente startups,
que muitas startups, infelizmente, não conseguiam crescer e avançar por uma falta, uma carência nessa área de marketing e vendas. Às vezes você tinha um produto fenomenal, uma boa proposta de valor, mas aí, por exemplo, você poderia ter o caso de 2 founders técnicos, e aí um deles precisava ir para cima, né? Montar uma equipe de vendas, uma estratégia, convencer, etc., falar com o investidor, e aí ficava aquele negócio, às vezes a coisa travava um pouco. E que a gente poderia ajudar, né? A gente, pensando talvez alguns colegas, sócios, e aí começou a nascer a ideia de uma consultoria de vendas e marketing focada em startups, tanto para internacionalização Brasil para fora, quanto de fora para o Brasil, juntando um pouco desse background. E foi isso, aí começou o negócio em 2018, né? Coincidentemente, um dos meus primeiros clientes foi a própria Câmara Brasil-Alemanha, e a coisa foi tocando a partir daí. A gente queria também desmistificar um pouco daquela visão, né, de que vendas era uma ocupação, não uma profissão, ou uma falta, né, de opção, que você está na mesa de jantar com seus pais e fala, pai, você é vendedor, né? O pessoal levanta da mesa e vai embora, ou te olha torto. Mas não que não seja um estigma injusto, né? Às vezes muitos vendedores fizeram isso com a profissão ou com a área, né, de forma mesquinha, individualista, e acabou pegando um pouco dessa pecha. E quebrar um pouco disso, olhar mais que no mundo de software, de subscrição, né, você não tem mais espaço para isso. Hoje em dia o cliente não compra, não paga 1 milhão upfront, o cara paga, né, subscrição, a possibilidade de cancelar é muito fácil, muito alta, e aí ele recebe o dinheiro de volta, e aí depois você se queima, porque ele vai falar mal nas redes sociais, enfim. Então, né, funções como Customer Success começam a ganhar um peso significativo. O vendedor hoje tem mais informação do que, às vezes, o comprador tem mais informação que o próprio vendedor, às vezes, ele já mapeou tudo concorrente, então ele já sabe o que ele quer. O que ele quer do vendedor é alguém que seja amigo, que consulte, que questione ele, fala, cara, essa opção mesmo que você quer, não necessariamente a mais cara, né, ou a mais vantajosa para o vendedor, enfim. Então era um pouco desses conceitos que a gente queria trabalhar também, ajudando o pessoal. Deu certo, né, começou muito bem, a gente realmente entendeu que era importante ir junto com o cliente para a trincheira, de mergulhar mesmo no dia a dia de vendas das empresas e falou, então vamos ouvir o call que você faz, vamos montar uma proposta junto, não ficar naquele negócio de consultoria de, tá aqui um PowerPoint bonito, SWOT, né, matriz não sei o que lá, e etc. Então, realmente, começar de baixo para cima. Tanto que, e aí a gente conseguiu ajudar alguns clientes bastante. E começamos a ver a necessidade do quê? Da gente justamente ter um ponto de conexão, basicamente, um escritório fora do Brasil, para a gente conseguir fazer essa ponte. Se a gente estava trabalhando com empresas nacionais, né, que gostariam de se internacionalizar, precisava entender para onde, né, e como apoiá-los quando o cara pousasse lá no país de destino. E aí que a gente na época era eu mais um, e a gente começou um trabalho de mapeamento ao redor do mundo. Falar, bom, onde é que faz sentido para uma empresa brasileira se estabelecer hoje? E a escolha imediata foi aí Estados Unidos, né? Assim, por ser na área de tecnologia e tudo, já tinha visitado outras vezes, principalmente ali São Francisco, Vale, e até aproveitei e fui passar um tempo lá na Califórnia, entendendo, né, como era viver e trabalhar lá especificamente, me conectar com o ecossistema. Cara, foi uma experiência sensacional. É claro que agora com pandemia é um negócio mais difícil, mas é algo que eu recomendaria para qualquer pessoa, assim, até para a gente quebrar um pouco do paradigma do brasileiro de que a gente às vezes é inferior a um americano ou alguém, né, e fazer um curso em Berkeley, em Stanford, são cursos que às vezes o valor é relativamente acessível, né? Então você começa a se surpreender por isso. E quando você senta numa sala de aula com o pessoal nessa faculdade, você vai ter realmente as mentes brilhantes, os caras que, né, são muito fora da curva. Mas você vai ter muita gente na média, ou às vezes até um pouco abaixo da média, os professores são super acessíveis também. Enfim, e respirar aquilo, estar naquele ambiente te faz mudar alguns conceitos, até sobre você, né? Ou sobre como a gente se vê. E aí foi isso que eu fui fazer lá, entender, estudar um pouco e tudo mais. Vi que no momento não era pra gente, era um negócio que exigia um certo tempo, né, para você construir o network, eram algumas coisas até fechadas, exigia um grau de investimento mais alto, enfim, mas que não era necessariamente um lugar ruim, pelo contrário. A gente estava em busca, na verdade, de qual que seria, tipo, o próximo hub, né? Para onde a coisa estava descentralizando e para onde ela estava começando a ter algum tipo de
de crescimento significativo, né? Você pensa o próprio Vale do Silício hoje, né? Muita gente questionando, pô, como é que vai ser daqui, né, nos próximos anos, 5 anos, Austin, Texas bombando, Colorado, outros hubs aí surgindo também. Então, a gente estava olhando mais ou menos esse tipo de lugar. E aí fomos olhando, pega o mapa assim e gira, né? Nós fomos da Califórnia, sentido, né, para o leste, assim, para o Oriente, olhando, e aí foi passando Estados Unidos, Londres, pô, Londres, bacana, mas e o Brexit, e o custo de vida, aí não sei o quê, aí não. Aí, escolha quase que óbvia, no meu caso, Alemanha, Berlim, é uma cidade que eu sou apaixonado, acho um lugar fantástico, super internacional, startups, custo de vida razoável e tudo mais, e aí deixamos num cantinho, falando, guarda aqui que, né, se não tiver nenhum outro lugar, vai isso mesmo. E depois Estocolmo, né, a gente foi olhar, porque achamos que seria interessante também pelas startups que tem lá, pelo ecossistema. Pulamos a Estônia, fomos para olhar Israel, né, na verdade, eu visitei esses outros, só Israel e Singapura e Hong Kong, que eu não consegui visitar. Mas aí fomos também olhar esses 3. Cara, Israel, muita gente já sabe, né? Singapura, que é um pouco desconhecido ainda do brasileiro, mas acho um lugar fenomenal, talvez aí nos próximos anos, né, algo que possa fazer. E Hong Kong, né? Hong Kong é Hong Kong, não adianta. Enfim, só para resumir essa primeira parte, a gente acabou escolhendo, né, estava decidido a Alemanha, na verdade, né, e aí falamos, bom, vamos à Alemanha, escolha certa e tudo mais, só que ainda meio que naquele negócio do gut feeling, né, de não ter certeza que era o lugar certo, era muito mais um drive pessoal do que profissional, não faz sentido. E aí que a Estônia volta um pouco na lista, na história. A gente deu uma segunda olhada e fomos pegar lugares que a gente não tinha visto. Então, Portugal, Estônia, né, apareceram nessa segunda lista. E a minha relação com a Estônia, de fato, começou em 2016. A gente, na TOTOS, era cliente da Pipedrive. Pipedrive, né, startup estoniana, agora unicórnio e tal. E aí a gente usava lá a solução, tinha um time pequeno, fazia sentido. E aí, de repente, me liga um cara da Pipedrive, um brasileiro, né, Gustavo, falou, então, eu vou estar em São Paulo, vamos almoçar? E aí, beleza, falei, pô, legal, o cara, né, veio e tal, me convidou para almoçar. Hoje em dia, meu amigo, a gente bate papo, brinca sobre essa história, porque eu falo, pô, Gustavo, você veio todo né, chavecando ali para almoçar, não sei o que, você não pagou o almoço, você veio para me vender coisa, né, você queria fazer upsell em mim de feature, de usuário, de cross-sell, de plano novo que você tinha lá e tal. E aí a gente dá risada sobre isso, mas foi mais ou menos essa ideia. A gente ficou batendo papo sobre Estônia, né? Ele morava lá já, tal, tinha família e tudo. Aí falou, pô, lugar interessante, né? Pequeno, né? 1.300.000, tá ali em 450 mil. Eu sou do interior de São Paulo, então, né, Marília, 200 mil, 200 e pouco. Aí falei, bom, numa dessas pode ser um lugar interessante. E aí, quando isso voltou sobre o Hub, 2018 mais ou menos, falando, bom, então vamos olhar a Estônia. E aí, quando você começa a pesquisar a Estônia a sério, pelo menos para mim, foi um negócio apaixonante e tudo começou a se encaixar, né? Porque a gente precisava fazer do nosso momento e tudo mais. Aí falou, bom, pode fazer sentido. E aí a grande pergunta era, qual desses hubs oferecia o maior risco, né? E, obviamente, que a recompensa tinha que ser proporcional ou até assimétrica do ponto de vista da recompensa. Aí falando, bom, Estônia parece ser esse lugar, se der errado, a gente junta nossas coisas, dá rollback e vai para algum outro canto, vai para Alemanha, sei lá. E aí foi assim que então a decisão... foi assim que a decisão foi tomada, basicamente, né? Eu falei, bom, Estônia, vamos lá, vamos ver. É uma aposta, né? Ainda mais... Tudo bem que Estônia hoje já está cada vez mais se provando, já é um negócio mais, né, duradouro e tal. Mas, enfim, a gente quis olhar isso, né, dessa maneira de, bom, vamos apostar junto com o país e entender. A gente vai ter que evangelizar muito, né? Tanto evangelizar sobre Brasil na Estônia, quanto vice-versa, e é um pouco o que a gente tem feito. Então, nessa primeira parte de Estônia Hub foi mais ou menos isso. Legal. Eu lembro, cara, que mais ou menos nessa época aí que você falou, 2016, acho que talvez 2018, foi uma época que bombava a questão até na mídia, assim, o pessoal que é mais envolvido com tecnologia, aparecia bastante coisa da Estônia. Eu lembro que na época mesmo tinha aquele Joe Baricol, que hoje em dia eles pivotaram, antes eles meio que ajudavam as empresas a encontrar talentos fora da Estônia, e hoje em dia eles trabalham de uma forma diferente. Era, cara, todo mês era uma porrada de vaga tal para pessoal programador, pessoal de tecnologia aí para a Estônia.
E realmente, cara, foi aí que começou a chamar minha atenção, porque até você estava falando ali a questão sua ali, que desde novo ali você sabia onde é que era a Estônia, sabia a cor da bandeira, sabia uma coisa. Eu tinha um pouquinho disso aí quando era mais novo, que eu gostava de geografia quando era mais novo. Aí a minha diversão era ficar com o mapa mundi aberto e ficar decorando as capitais do negócio. Aí eu meio que sabia, pô, o pessoal perguntava, sei lá, Portugal, qual é a capital e tal, sei lá, enfim, Suécia, essa é a capital, né? Meio que ia decorando as capitais. E aí meio que depois, cara, eu tinha essa coisa na minha cabeça de que eu, porra, começando a mexer com computador, né, naquela época, né, mais novo, cabelão, parecia a Maria Bethânia, com a crise da Maria Bethânia com o Joy Ramone. Mexendo com o computador. Porra, quero ir para Finlândia por causa do Linus Torvalds, por causa que começou na Finlândia. Aí, cara, ficou isso aí. Aí depois de um tempo eu estava lá no Oriente Médio, aí eu já tinha falei, cara, né, Estônia está ali do lado, basicamente, né, até a cultura é parecida e a questão do mercado é mais aberto, o pessoal parece que é mais receptivo. Eu falei, vamos para lá. Mas legal, cara, bacana pra caramba. E cara, hoje em dia ali com o Estônia Hub ali, você comentou ali sobre a questão que você ajudava ali a questão do pessoal a projetar a venda nesses outros países, na Alemanha, e depois você estava falando aqui também como você conheceu a Estônia. Hoje em dia o Estônia Hub, geralmente essas parcerias que você faz, são que tipos de empresa? É diversificado ou por exemplo, mais gente de empresa de tecnologia do Brasil que quer vir aqui visitar para poder conhecer, a gente de governo, como é que é? Eu ia perguntar exatamente isso, Rafa. Vou fazer um complemento, então. Eu ia dizer assim, fala um pouquinho mais do Estônia Hub e, de fato, como que ele faz essa troca de culturas e de experiências entre o pessoal que está no Brasil, como que você ajuda efetivamente o cara que está no Brasil a enxergar a Estônia, porque, lógico, tem muita gente da tecnologia que já conhece a Estônia, mas assim, talvez não conheça tão profundamente quanto vocês dois que vivem lá e fazem negócios aí. Fala um pouquinho mais para a gente nesse sentido. Claro. Não, vamos lá, essa é uma boa pergunta até, né, para dar sequência aí. Então, o que aconteceu? Cheguei na Estônia, tudo mais, já levei um puta susto, porque você desce no aeroporto, você vê aquele negócio pequeno, você fala, cara, será que eu tô no lugar certo mesmo? É isso aí? E a gente não tinha muita escolha, assim. Aí, basicamente, a gente estava ainda começando, e aí desço no aeroporto de Tallinn, sem ter visitado a Estônia, não conhecia a Estônia antes de me mudar, então eu já fui com mala e cuia. E aí, beleza, aí começamos, assim, né, basicamente eu, do lado da Estônia, visitando startup, instituição, evento, fazendo networking e tudo mais, levando um pouco da nossa ideia, do que ainda não era Estônia Hub, né, de fato, então ele acaba se moldando depois. E eu senti algumas coisas, eu senti que, por exemplo, tinha esse aspecto muito forte de governo digital. É claro que pesquisando você já sabe, mas para a gente que é brasileiro, é um impacto muito grande de você viver dentro de que se chama uma sociedade desburocratizada e digital, que é importante a parte do desburocratizado também, ainda mais para quem é do Brasil, né? Muito mais do que o digital, ou tão importante quanto. E aí comecei a ver aquilo e falei, cara, esse negócio é fenomenal, as pessoas precisam saber disso, precisam conhecer isso. Eu não posso simplesmente agora virar as costas e falar, não, a gente só trabalha com startup, setor privado, etc. E tal. E aí começou a bater aquele negócio de, puxa, o que nós vamos fazer com tudo isso que existe, né, de potencial, de know-how, de solução, etc., na área de governo. E aí uma confirmação mais ou menos disso foi a intensidade, a quantidade de contatos, de visitas de delegações brasileiras para a Estônia que já estava acontecendo. Né? E muito dessa intermediação ela era feita pela Embaixada do Brasil em Tallinn. Né? Uma história até interessante que eu vi do que era embaixador na época, agora trocou, de que basicamente a Embaixada do Brasil em Tallinn não era para existir, porque a Estônia fechou a embaixada que eles tinham aqui no Brasil, então dentro da diplomacia eles têm um conceito da reciprocidade. Basicamente o que um governo faz, o outro deve mais ou menos replicar. E aí eles conseguiram lutar e convencer Brasília, o Itamaraty, de que fazia sentido manter sim a embaixada aberta, mesmo sem a embaixada da Estônia aqui, porque era uma região estratégica de interesse para o Brasil, de possibilidade de cooperação,
na área de governo digital, cibersegurança, etc. e tal, e conseguiram sustentar essa tese. E então, muitos dos contatos que aconteciam, né, os brasileiros procuravam a embaixada e começavam a entender a partir dali. É claro que assim, né, a embaixada se desdobrava para ajudar todo mundo a fazer, mas você vê que a embaixada é até um negócio assim, que às vezes eu faço, não de sacanagem, mas de pegadinha. Qual que é a diferença de uma embaixada e um consulado? Né? Porque a embaixada ela tem o papel de representação política do governo, né, dos interesses do governo brasileiro. O consulado está lá para servir a comunidade brasileira, os moradores, né, os residentes. Então a embaixada ela olhava muito essa parte institucional. E aí quando caía, por exemplo, alguém de startup do Brasil, batia lá na embaixada, eles tentavam se desdobrar e ajudar e tudo, mas aí muitas vezes ia isso, sei lá, pro Edilson, ou começou a vir para mim, para outros brasileiros que estavam aí. E o que a gente viu que acontecia muito também é o seguinte, vários grupos, principalmente do setor público do Brasil, pegavam um avião, chegavam na Estônia, segunda-feira de manhã, todo mundo animado, ia lá para o Briefing Center, né, que é um showroom de inovação, que eles fazem uma palestra sobre Estônia, governo digital e tudo, e aí o pessoal começava a ouvir aquilo e tal. Então ia a segunda, ia na terça, ia na quarta, ID, X-Road, o que é, não sei o que, para lá e para cá. E aí chegava na quinta, sexta-feira, quando o brasileiro começava a ter um entendimento mais claro do que eram essas tecnologias, como é que elas surgiram, qual o potencial, aí já era hora de vir embora. Então, pô, é um negócio desperdiçado, né? Em termos de recurso, de grana, de tempo, de você vir até a Estônia e não ter uma troca. Ficava um negócio muito positivo, né? O estoniano falava, o brasileiro ouvia, ia embora e nada acontecia. Alguns estonianos até falavam, pô, sacanagem, quando eu tava aqui com o brasileiro, foi uma conversa tão legal, o brasileiro falou sim para tudo que eu ofereci, e aí agora o cara volta, eu pego o telefone, ele nem me atende, né? O que aconteceu? Eu falei, ih, meu filho, sempre que lá vem história, né? E aí começamos a contar e tentar ajudar nesse fluxo, né? Começar por aí. Falando, bom, a gente acha que tem que ter um bom briefing do lado do brasileiro que está vindo, né? Ele precisa, primeiro de tudo, se conhecer ou entender o porquê que ele está vindo, quais são as potencialidades, projetos, necessidades. Ele precisa entender um básico da Estônia, né? Em termos de como surgiu, parte de desburocratização, digitalização e tudo mais, para ele vir já o mais brifado possível, e aí ele vir aqui e conseguir discutir, né, e conseguir conversar, apresentar algumas coisas, fechar parceria, e fechar parceria não só no sentido de assinar MOU, né, porque isso a Estônia faz com todo mundo, gente do mundo inteiro, etc., mas o MOU tem que ter um plano de ação em anexo, né. Então, a gente começou olhando muito essa parte de preparação para as missões e de conteúdos, né? A gente também não queria reinventar a roda e reescrever tudo que a Estônia já fez de conteúdo, então a gente pegava algumas coisas, traduzia e mandava para o Brasil, sempre com esse objetivo. Falou, olha, já que o fluxo está acontecendo, vamos tentar organizar de modo que ele se concretize depois em ações, né? Que ele se torne projetos, investimentos, parcerias e tudo mais. Então, a gente começou a fazer um pouco disso, sem muito olhar para segmento, serviço e tudo mais. A gente queria ajudar de alguma forma e ver se aquilo era algo, né, constante, se poderia até aumentar, se teria interesse no fluxo da Estônia para o Brasil também, etc. E aí, em um determinado momento, a gente falou, bom, ok, nós recebemos uma demanda para organizar uma missão agora nós. E aí, o que a gente faz? O que a gente coloca o pessoal para visitar, para onde vai, por quê, né? Como é que faz tudo isso e tudo. E aí a gente pensou, falou, ok, então faz sentido, o perfil do grupo brasileiro é esse, tem gente ali de setor público e privado, tem gente que tem conhecimento de tecnologia, tem gente que não tem, então precisa ser uma agenda mais genérica, né, e a coisa vai se desdobrando a partir daí. Depois desse primeiro grupo, que foi em setembro de 2019, foi o nosso divisor de águas, porque aí no final dessa semana, foi uma semana de visitas, segunda a sexta, 2 agendas por dia, 10 agendas, o pessoal do grupo falou, cara, quando que vai ter a próxima? Ele falou, putz, a gente não estava nem pensando em fazer delegações nós mesmos, né, missões e tal. Ele falou, não, faz sentido vocês tocarem isso, pô, foi sensacional, porque tem a parte da agenda e tem a parte do acompanhamento, que aí você vai fazendo os parentes e tal, né, para não ficar um negócio muito solto, o pessoal cai lá sozinho e tem que desbravar a coisa. E a gente pensou, faz sentido, talvez, então vamos tentar organizar. E aí, quando a gente se viu nessa situação de como é que a gente organiza uma missão, com quem que a gente fala, né, como é que a gente apresenta coisa, foi que a gente teve que fazer um trabalho, né, uma lição de casa, de olhar, e a seguinte pergunta foi até o meu sócio que fez, eu lembro exatamente do dia que a gente estava falando sobre isso, ele questionava 2 coisas, cara, qual que vai ser o nosso modelo de negócio e qual é a nossa proposta de valor olhando a Estônia, né, se meio que o nosso produto no primeiro momento é a Estônia, como é que eu comunico isso, né? Para quem faz sentido?
E a gente entendeu que a Estônia tinha 3 vocações, 3 pilares que são muito fortes e que a Estônia compete em um nível global. E aí acabou sendo, né, o que hoje são as nossas 3 frentes de atuação. A primeira delas é desburocratização e governo digital, e, de novo, enfatizando essa parte da desburocratização, que você só digitalizar o que tem hoje em processo ou em papel, processo burocrático, você está basicamente virtualizando a burocracia. Né? O estoniano fala que você está transformando computador em máquina de escrever, porque você não está usando o poder do digital, né? O processo continua lento, continua burocrático, a regra do jogo, etc. Então, a primeira parte é essa, a segunda é startups e empreendedorismo, aí olhando muito, né, a parte de intercâmbio mesmo, de empresas brasileiras vindo para a Estônia e vice-versa, abrindo empresas e tudo mais. E a terceira frente, educação, principalmente educação básica. Aí também, olhando que a Estônia, no último ranking do PISA, é o 4º país do mundo, o primeiro da Europa ou do mundo ocidental. O Brasil está lá para baixo de 70º, alguma coisa no ranking, né? Ainda mais agora com pandemia, a gente sabe todas as dificuldades que vêm disso. Então, foram as 3 frentes que a gente falou, bom, eu tenho bons motivos, argumentos para atrair pessoas para conhecer a Estônia nessas 3 frentes, né, ou para fazer projetos. E a Estônia também está buscando parceiros nessas 3 frentes. O mercado é quase inexistente, a Europa já é um caminho natural e o Brasil é um lugar, né, um país grande, população grande, que carece às vezes dessas soluções. Então, foi mais ou menos assim que a gente começou a olhar. E aí, depois, para organizar do ponto de vista de serviços, a ideia foi, primeira parte de promoção, né, de conteúdo, etc. Então, consegui difundir bastante sobre o que era e não era, né, um país e o outro. É um trabalho que a gente ainda faz, e aí o Brasil te desafia a fazer sempre isso, porque às vezes você conversa com o estoniano, cara, ele entende lhufa sobre o Brasil, né? Assim, cara, nunca visitou nem nada. Já teve gente na Estônia que me falou que o Brasil era perto do México, do Caribe, alguma coisa assim. Ah, eu já ouvi falar do Brasil, já ali perto, né? Então, assim, eles não têm noção. E pra gente é um negócio que, pô... Você que rodou o mundo inteiro, isso também é bem normal, não é só estoniano também, né, Rafa? Eu vejo muito isso aqui. E o recíproco também, às vezes, acontece bastante, né, cara? Eu lembro que muitas vezes eu falo com o pessoal, pô, tô na Estônia. Os caras falam, Estônia, tipo, onde é isso, né? Aí eu falo, cara, né, ali embaixo, logo embaixo da Finlândia. Aí você fala Finlândia, fala, Finlândia, não sei, né? Já ouvi falar. Ou quando você fala, tá melhorando. Que é longe, né? Você fala, não, é fronteira com a Rússia. Você fala, vixe, longe pra caramba. E o próprio estoniano sofre um pouco disso, porque também já vi europeu não saber onde é a Estônia, né? Então, eles sabem mais ou menos onde é que dói. E aí, legal, divulgando os dois. Aí depois a segunda parte, do ponto de vista de serviços, né, de conexões, a gente entendeu que é importante divulgar e fazer as pessoas terem conhecimento, depois se conectarem e depois se manterem conectadas, né? Esse é o grande desafio, o grande objetivo, né? De como é que eu converto, por exemplo, uma missão virtual que tem 50 pessoas do lado do Brasil e, sei lá, 5 agendas do lado da Estônia, depois isso em projeto, em parceria, em negócio e tudo mais. Então, a gente faz muito esse trabalho entre a parte de facilitação, intermediação, consultoria, né, intermediação de negócios, de fato. A gente não tem se envolvido diretamente em operações. Então, a gente não tem no nosso portfólio, a gente não é representante de empresas brasileiras ou estonianas. A gente tenta alavancar a nossa rede mesmo, isso é o conceito de hub, né, seja one-to-many ou many-to-one, da gente conseguir gerar, fomentar muita informação, muito contato, muita oportunidade e distribuindo isso para as pessoas competentes, ou conectando essas pessoas também. Algumas a gente conecta e o pessoal segue, outras a gente conecta e acompanha, enfim, sempre com esse objetivo dos projetos, né, na área de governo, startups e de educação. Então, tem sido isso. Algumas coisas já se concretizaram, são bem legais de ver, depois dá para dar alguns exemplos aí e tal. Enfim, e tá indo bem, cara, a gente tá gostando, é um negócio que a gente faz com prazer, a gente ajuda, né, às vezes tem até umas discussões internas, tipo, pô, a gente tá fazendo muita coisa, e a gente às vezes nem cobra, nem nada, a gente não faz, e realmente, às vezes o prazer de ajudar e de olhar lá na frente, falar, não, isso é uma parceria de anos, a gente não precisa pensar no agora, pensar no curto prazo e tudo. Então, esse tipo de coisa acho que tem ajudado também. Que legal, cara. E você estava falando ali sobre a questão que você, né, meio que foi de mala e cuia, chegou ali em Tallinn, ali, você falou sobre a questão do choque. Eu lembro que os 2 choques que eu tive assim,
semelhante foi quando eu cheguei no aeroporto no Bahrein e quando eu cheguei no aeroporto da Estônia. O meu choque no Bahrein, quando eu cheguei, é que era tipo 4 horas da manhã e estava 38 graus fora do aeroporto. E aqui na Estônia eu cheguei quando estava nevando, então estava, sei lá, -10 fora do aeroporto. Mas assim, pegando esse gancho assim, de choque, eu queria te perguntar, você, e não só você, também esse pessoal que muitas vezes você traz, essas missões, essas pessoas que você termina auxiliando a vir para a Estônia, geralmente qual é o maior choque que eles têm assim, em relação ao ambiente? Pode ser positivo, pode ser negativo, eu digo assim, geralmente o que mais chama atenção. E aí você pode falar também sobre você, qual foi, quando você chegou de Malicuia, qual foi o choque também? Legal. Esse é um bom ponto que dá para a gente explorar de várias frentes, né? Teve esse choque do aeroporto, não só pelo tamanho, aí eu passei na imigração e a bolsa me direcionou para uma portinha de madeira, então você vira a maçaneta, né, e entra no país. Eu falei, putz, é isso. Aí, tá bom. Enfim, então, para mim tiveram vários choques, ainda tem choques, mas no sentido positivo, né, de como é diferente a cultura, o funcionamento das coisas, lidar com o governo estoniano, né, pô, é um negócio bacana e tal. E das pessoas que a gente normalmente acompanha, no presencial agora bem menos, né, quase zero, mas no virtual já tem alguns choques deles verem como é hoje, né, um negócio totalmente desburocratizado, digitalizado, o fato, né, de você ter assinatura digital com validade jurídica, não existe comprovante de residência, não existe, né, CNH, CPF, RG, blá, 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 blá. Então, assim, é quase que um mundo utópico do brasileiro, né, tudo que ele talvez sempre sonhou. E de ver também como a Estônia chegou nisso tão rápido, né, você pensar que até 1990 era a União Soviética, brother. O negócio era... Tem a história aí que o pessoal conta que você precisava de autorização do Kremlin ou do governo para você comprar um vaso sanitário. Não era você que definia. Você tinha que ir ali atender especificações e tal. E aí isso talvez comece a explicar porque que o estoniano tem aversão à burocracia, né? A lentidão, a morosidade, a papel, tudo que é analógico, etc. Então, o choque ele acontece em dois momentos. Você tem esse primeiro choque de quem vai e olha a Estônia hoje e fala, pô, o negócio é sensacional. E aí o choque de ver como era antes, né? Também era hiper burocrático, talvez até mais burocrático que o Brasil já foi, e como eles conseguiram virar a chave tão rápido. E aí não é um negócio óbvio, né? Por mais que talvez com sentimento seria óbvio. Se você meio que sofre tanto de um lado da burocracia, você fala, agora nós queremos inverter tudo. Então por que os outros países da antiga União Soviética também não estão no mesmo estágio? Né? Então não é um movimento tão simples de ser feito. O pessoal também fala, pô, não sei o que, a Estônia, é fácil crescer porque é pequeno e tal, mas você tem menos recursos, você tem menos gente, você tem, né, tudo em proporções equivalentes, tudo menor também, ou mais restrito. Então, esse choque de você ter um governo de fato desburocratizado, digitalizado, é grande, né? As pessoas ou empresários brasileiros que começam a operar na Estônia, ou mesmo a trabalhar na Estônia e tudo, também é um choque de realidade de, cara, a regra do jogo é simples, é preto no branco, se ele fala que vai fazer, ele faz, e vai, acontece. É claro, também tem outras coisas que às vezes pegam um pouco, isso você falou do clima, né? Para mim, pior que o clima é a escuridão, né? A falta de luz. Agora, esse período aí de inverno e tudo. E meio que o jeito do estoniano de ser normal, né? Tipo, tem uma história engraçada que o Diego, um brasileiro que mora aí, contou. Não sei se você conheceu, que ele chegou no escritório no primeiro dia, o pessoal ali em volta da cafeteria, tomando café, batendo papo, aí ele chega para todo mundo, bom dia, tudo bem, perguntou tudo bem para todo mundo. Aí no dia seguinte, mesma coisa, tudo bem. No terceiro dia, quando ele foi fazer isso, um estoniano chamou ele de canto, assim, mais ou menos, falou, cara, é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa, por que todo dia você pergunta se tá tudo bem comigo? Ele falou, pode ficar tranquilo, ontem tava tudo bem, amanhã provavelmente vai estar também, pode falar só oi e segue o jogo. Ele ficou de cara, ele falou, por que é isso, velho? Tentando ser, grosso, né? Educado, que cara, estúpido, tá louco. Próxima vez vou mandar ele para aquele lugar, então aí não vai mais estar tudo bem. E aí, então assim, essas coisas de estoniano, né, cara? E faz parte do jogo, o pessoal vai se adaptando. Alguns estonianos gostam do jeito brasileiro também, tentam ser mais desenrolado, isso é legal. Enfim,
questões culturais, né? Eu falo que o estoniano é meio que um misto do russo com o nórdico com o alemão. Você junta os três, mais ou menos, e aí você tem os estonianos. Ou alguns estonianos, se o cara, né, é de origem russa, ele é mais de um jeito, se ele é mais de origem nórdica ou germânica, é mais de outro. Sendo que o russo é, às vezes, mais parecido com o brasileiro do que a gente imagina, que é outro negócio meio doido de pensar, né? Tão longe, mas tão parecido. Fala alto, coisa tá nem aí, abraça e vai, fala, enfim. Então tem esses choques aí, né? E um outro choque meio que a gente tenta provocar é, olha, a Estônia fez isso, e outros países estão fazendo também. Se a gente não fizer no Brasil, nós vamos ficar mais para trás ainda. E aí a segunda coisa é, fazer isso é mais simples do que isso parece. Eu já perguntei, uma das visitas que a gente organizou foi um grupo que eram pré-candidatos a prefeito com a prefeitura de Tallinn. E aí perguntaram lá para o CTO de Tallinn, o que ele usava lá de stack, de não sei o que. Ele falou, cara, esquece esses negócios. Eu visito evento internacional, ele falou, eu visito evento internacional, às vezes estou lá, tá um grupo que tem um belga, um alemão, um holandês, e aí os caras estão falando, pô, nós estamos trabalhando com Big Data, com AI. Você vai ver na prática, não tem nada. É só fumaça, né? Só discurso. Ele falou, cara, aqui a gente usa internet, banco de dados, sistema e talento. E boa, né? O grande pulo do gato está na vontade política, na lei e no negócio funcionando direito, sabe assim? É isso que o cidadão quer que tenha, né? Quer que funcione. Então, é mais ou menos isso, né? Às vezes a gente fica elaborando muito, floreando muito a coisa, sendo que, cara, fazer o simples bem feito, beleza, ter uma boa noção, né, entendimento do lado do cidadão. Pô, você entra no portal do governo da Estônia, você já deve ter entrado lá, cara, aquele negócio é sensacional, né? Você não vê um nome de secretaria, de departamento, de nada. O cidadão não quer saber aquilo, ele não precisa saber aquilo. Ele precisa saber como é que ele faz para consumir ou solicitar o serviço que ele precisa. E aí tá lá escrito um top. Né? A complexidade fica do lado do governo, é assim que tem que ser. Então, rapaz, o cara que tá lá no Brasil, pra gente tentar um pouco direto. O cara que tá lá no Brasil, lá, que já ouviu falar na Estônia, talvez nunca tivesse ouvido falar na Estônia, o que você pode falar para esse cara? Quais as vantagens dele iniciar uma incursão como essa, dele começar a olhar com outros olhos para o lado de fora, para a Europa, através da Estônia? Por que é tão vantajoso ele ter um negócio dele na Estônia? Vamos lá. Isso acontece com uma certa frequência do pessoal, pô, e agora? Então, já que é possível empreender na Estônia, eu quero abrir um negócio, e etc e tal. Inclusive, o governo da Estônia anunciou agora em outubro que eles vão ter um escritório, né, que eles chamam de pick-up location do programa de cidadania eletrônica. Então, vou dar uma resumida e explicar. Hoje na Estônia, então, para quem é estoniano ou quem é residente, o cara consegue abrir uma empresa no formato eletrônico ali, processo digitalizado, em 2, 3 horas a empresa está aberta, o cara pode começar a operar. E aí a sacada do governo foi, bom, se a gente tem uma estrutura desburocratizada, que eu tenho assinatura digital com validade jurídica e a junta comercial ela funciona 100% eletrônico praticamente, por que não abrir essa possibilidade para empreendedores do mundo inteiro? E aí eles criaram esse programa, chamado e-Residence. Isso foi em 2015, basicamente. E a ideia é essa. Então, você entra no site do governo da Estônia e aí emite a sua... Chama cidadania eletrônica, mas o nome é um pouco, né, confuso. Porque ele não te dá o direito de morar na Estônia, ele te dá o direito da sua empresa estar baseada na Estônia. Então, você vai ter um CNPJ na Estônia, você vai poder operar esse CNPJ à distância. E estando na Estônia, você está na União Europeia, né, que a Estônia faz parte, a moeda é o euro, etc. E aí você pode tocar a operação a partir dali. É claro que, assim, estou resumindo muito, né, você tem algumas etapas ali para cumprir. Então, por exemplo, depois emitir o cartão é relativamente simples. Você entra lá no site, faz o application e tudo. Onde é que está o problema? Hoje, no Brasil, não é possível retirar o cartão. Você precisa viajar. Você precisa ir para os Estados Unidos ou Portugal. Pô, como é que você viaja, né? Então, eles entenderam que já tinha uma quantidade suficiente de brasileiros com esse cartão, 700, os quais já abriram 100 empresas. Aí falou, pô, vamos agora, então, deixar um escritório físico ali para as pessoas do Brasil retirarem esse cartão. E aí, então, essa vai ser a facilidade, né, a partir dos próximos meses aí, vai ser em São Paulo e tudo mais. E aí é legal porque a gente está conseguindo ajudar eles nisso, conversando com o governo estoniano, ajudando a entender o ecossistema brasileiro, né? Essa parte da mentalidade, pô, como é que
é a jornada de uma empresa brasileira, né? O cara nasce olhando o mercado internacional ou não, quando ele olha, para onde ele olha, então levantando um pouco de tudo isso. Esse serve muito para freelancers ou o pessoal que, né, antes da pandemia rodava por aí, nômades digitais, então tem bons benefícios para essa galera também. Mas o que a gente fala que é mais importante é o seguinte: a Estônia vai ser a sua porta de entrada, ou o seu trampolim, né? Não pense que a Estônia você tem mercado aqui, você pode ter talvez alguns projetos de inovação, de experimentação, né? Porque aí você tem desde hackathon, o governo tem sandbox, etc. e tal, mas tem que olhar, depois que você tiver com o CNPJ, tudo lindo e maravilhoso, o que você vai fazer? Para onde você vai? Você vai para a Europa, você pode ir até para outros países também, enfim, então é importante pensar no day after da coisa, para que não fique um fim em si, ou que você tire o cartão e nem use, ou você tem uma empresa aberta lá que nada. E aí que entra, né, contar com o apoio de especialistas também para abrir a empresa, para ter assessoria contábil, jurídica, né, porque por mais que a coisa seja simples de começar, e aí no meio do caminho você sempre vai tendo, né, as letrinhas miúdas, e é bom estar atento a isso e tal, enfim. Então é mais ou menos isso. A gente costuma também passar alguma orientação, ter alguns conteúdos sobre isso. Bastante gente pergunta e a gente meio que trabalha como equipe reduzida. Nosso formato é assim: mandou alguma pergunta, eu te devolvo uma parte da resposta e uma série de materiais e links. Vamos ver se a pessoa está realmente engajada naquilo. Se ela voltar comigo, realmente ela viu, leu e etc. Então a gente segue, né? Porque senão você vai investir um tempo grande, às vezes a pessoa está só curiosa, está começando a explorar aquilo e tal, então tem um pouco disso também. Mas esse é mais ou menos o formato, né? Você tem essa maneira, você tem o próprio Startup Visa, que é o programa do governo também, que te permite, como founder estrangeiro, né, de fora da União Europeia, se mudar fisicamente para a Estônia, você leva a sua startup, e aí uma vez que você está lá, você consegue também contratar talentos internacionais usando esse programa, né, um programa específico para quem é de startups. Então, facilita, diminui custo. Então, tem essas vantagens por aí. Pô, legal, cara. É bacana você até comentar essa questão ali de trampolim, que até algumas vezes, quando perguntaram para mim e para o Alex, assim, às vezes a gente batendo papo com o pessoal, pô, né, e Estônia tal, e a questão da União Europeia, país pequeno tal, muitas vezes a gente termina falando, não, mas, cara, né, tá dentro da União Europeia, né, você vai abrir o business aqui, tem acesso à União Europeia. Cara, né, hoje em dia, principalmente se você vender, cara, vender online, tiver e-commerce, tá dentro da União Europeia. Os países na União Europeia são muito pequenos, né? Então, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que você olha como um país como um todo, você tem que olhar a Europa como um todo e não olhar para um país, a não ser que você tenha uma estratégia específica para aquele país. Não, quero atuar na Espanha, ou quero atuar em Portugal, ou na própria Estônia, né? Caso contrário, você tem que olhar para a Europa como um todo, né? E como que você vai fazer para atingir ela. E você tem tido bastante gente assim que você assim que entrou em contato com você, que abriu um negócio aqui na Estônia e está tendo sucesso nessa questão de empresas brasileiras, talvez você tenha que veio para cá e que está conseguindo agora atingir ali o mercado europeu. Como tem sido isso? Geralmente, você tem tido um bom índice de sucesso, que eu pergunto, essas empresas? Opa! A voz tá baixa aí. Fala de novo. Oi, voltou? Agora voltou. Estou dizendo que eu estou dizendo que tem aumentado a quantidade, né, e também o sucesso dessas startups ou desses empreendedores. Se você pensar que a gente começou a atuar mais fortemente em 2019 e já em 2020 veio a pandemia, então tem um monte que já pesquisou tudo, está pronto para solicitar o cartão, ou que solicitou, mas não tem como retirar, né, e que está com o negocinho montadinho. Então, esse é um ponto também. Mas sim, o brasileiro, quando ele se joga, né, e começa a adotar um mindset internacional, cara, muitos deles conseguem sucesso. A gente manda bem, né, seja na área de TI, design, várias outras áreas, assim, o brasileiro consegue sim, né, dá umas cabeçadas no começo, é normal, mas aí consegue os primeiros clientes, vai criando a marca.
Esses dias mesmo estava num bate-papo com o pessoal da Rocket Chat, startup brasileira que nasceu internacional. A primeira versão do produto dos caras foi em inglês. 80% dos clientes são internacionais. Clientes dos caras é tipo Departamento de Defesa ou de Justiça americano. De defesa, a autoridade de proteção de dados, autoridade de sistemas da Estônia, RIA. Tá cortando um pouco a voz aí. Vamos testar por aqui, acho que vai agora. Beleza, vai lá. Qualquer coisa. A edição faz milagres, não tem problema. Coisas do mundo pós-pandemia, né? Ou pandemia. Eu estou dizendo que o pessoal da Rocket Chat, né? Você comentou de startups que conseguem algum sucesso e tudo mais. Eu vejo que ainda está tendo bastante disso de esperar a pandemia passar, alguma coisa assim, para poder viajar e até retirar o cartão e aí abrir a empresa na Estônia. Mais que outras empresas já estão conseguindo expandir na Europa. O brasileiro manda bem, né, na parte de marketing, de TI, então ele consegue bons clientes e ele consegue se internacionalizar uma vez que ele entende que esse é o caminho que ele tem que perseguir. A gente pretende ajudar cada vez mais o pessoal, né, seja com as informações, a gente tenta ajudar no começo e meio que no final, assim. No começo, no sentido de entender a Estônia, é um ambiente regulatório simples, a questão de impostos é a favor do empresário, o acesso, o custo é baixo, beleza. Divulgamos, aí depois entra o pessoal que vai consultar algum especialista e abrir a empresa, e depois a gente meio que volta para dar esse apoio estratégico, né, de marketing, vendas, para ajudar o pessoal a conseguir os clientes, a conseguir expandir e tudo mais. Uhum. Maravilha, maravilha. Alex, não sei se você tem alguma pergunta aí, eu tenho uma próxima pergunta aqui. Pode manda lá, Nilton. Tá. Cara, em relação a desafios agora futuro e essa questão agora com pandemia tal, até falando um pouco talvez do Estônia Hub também, como é que você vê aí, quais são os próximos passos agora do Estônia Hub com a questão da pandemia, como está essa projeção agora não vou dizer longo prazo, mas digamos assim, num curto prazo futuro aí? Cara, assim, sinceramente, a pandemia tem mais ajudado no business do que atrapalhado, né, por alguns motivos. É claro que quando a pandemia bateu, a gente estava com, sei lá, meia dúzia de grupos prontos para visitarem a Estônia fisicamente. Então, você imagina, do dia para a noite, todos os grupos cancelados, as atividades, eventos, tudo. Né? E aí isso foi um baque forte. Lá em março do ano passado, eu lembro até exatamente, a OMS decretou a pandemia, se não me engano, dia 12 ou 13 de março, uma quinta-feira, e aí na quarta noite a gente tinha fechado a última pessoa de um grupo que visitaria em abril. E aí, você fala, e agora? Né? Aí a gente meio que conseguiu adaptar para esse formato virtual, entendeu até que ele faz mais sentido para quem vai fazer um primeiro contato com a Estônia, que às vezes o cara vai entender se a Estônia é para ele ou não. Então, no formato virtual, ele consegue ter esse contato qualificado, né? A gente monta um grupo fechado, as agendas são personalizadas e a galera se conecta ali. Tem a apresentação do lado da Estônia, tem tradução, o pessoal pode fazer pergunta e manter o contato. Então, nesse aspecto, as missões virtuais, elas vieram meio que para ficar, e é o que a gente quer fazer mais esse ano, né? A gente queria fazer mais ou menos 10 missões, 10 grupos esse ano, porque a gente viu que isso pode se dobrar depois em outros projetos e tudo mais. Na segunda frente, a gente olhar a parte de projetos na área de governo digital. Então, é o ano que a gente quer consolidar, de fato, as primeiras parcerias, né, de governo digital, para você ter projetos em governos estaduais ou municipais aqui no Brasil, né, e por que não até federal, pensando que se você olhar a estratégia de governo digital do Brasil, governo federal, fala alguma coisa sobre Estônia, eles estão em contato e tudo mais, é uma boa influência. E aí, na frente de negócios, é isso, é entender como é que essa abertura do e-residence vai se comportar, né? Como é que a gente pode ajudar tanto na divulgação do programa no Brasil, quanto depois nos brasileiros ou nas startups brasileiras, enfim, quem for entrar nesse programa, né, ajudar isso na Estônia, e a gente conseguir fazer. No mais, cara, é continuar executando, né? É divulgar mais o Brasil na Estônia, reformular ou
organizar alguns conceitos sobre o Brasil na Estônia. Às vezes você tem algum problema de imagem, né? Alguma dificuldade, a imagem do Brasil. Às vezes, há pouco de notícia que chega do Brasil na Estônia vem da mídia internacional, às vezes vem meio enviesada, às vezes realmente são problemas que a gente está tendo, mas aí só chega o problema, não chega coisa boa também. Enfim, então é trabalhar um pouco isso e ir aproximando. E pensar, cara, por que não uma missão de estonianos para o Brasil? Tem algumas startups estonianas olhando o mercado brasileiro, principalmente a parte de fintechs, né, olhando Pix, Open Banking, essas coisas agora. Então, o fluxo está intenso, né? Tem um novo embaixador agora, quantidade de brasileiros na Estônia aumentou, enfim, tem bastante coisa acontecendo até. E tá legal, a gente cresceu o time, né? Agora nós estamos com 6 pessoas no total, e, pô, muitos parceiros e tal, a coisa tá rolando bem. Então a gente tá feliz, a gente acha que 2021 pode ser um ano bem promissor até, né? Mesmo com a pandemia, porque, por outro lado, principalmente para o setor público, a pandemia escancarou a necessidade de você trabalhar no digital, né? E é claro que com isso você tem duas facetas. Para o digital, você precisa do lado de desburocratização, né? O digital em si requer estratégia, know-how, e ele requer também a parte de cibersegurança. Vide aí vazamento de CPF, uma série de outras coisas. Então, você imagina. Enfim, é tudo isso que a gente está vendo. E aí, na parte de educação também, a partir do momento que algumas escolas começam a ter um domínio maior sobre como navegar na pandemia, dela conseguir agora olhar para a diferenciação e se conectar com a Estônia, entender o modelo pedagógico da Estônia, entender como é que a Estônia usa a tecnologia como meio, né, como ferramenta, aplicativo, tablet, etc., ou como a Estônia usa a tecnologia como fim, como é que a Estônia ensina a tecnologia nas escolas, né, pensando aí no modelo público, gratuito, de qualidade, etc. Então, com a educação a gente quer fazer mais coisas também. Ano passado a gente divulgou e tal, rolou um interesse, mas efetivamente nada, muita coisa, porque o pessoal estava até o pescoço, né, de se virar na pandemia e tudo mais. É interessante você comentar até essa questão de que, né, a questão de negócios até melhorou um pouco, né, nesse momento para você, ou foi tão boa quanto, que o Alex ele teve uma situação até semelhante. Até em outro podcast eu estava perguntando para ele, e como é que tá aí com a questão, né, da pandemia? E, cara, o mercado dos Estados Unidos, é claro que claro, ele está falando do mercado dos Estados Unidos, que é um mercado enorme, mas também, de certa forma, em termos de negócio, teve muitas coisas que foram até melhores. O Alex estava comentando. Né? O varejo online aqui teve uma explosão absurda. Então aconteceu um fenômeno um pouco estranho, porque no momento em que fechou tudo, que foi ali, mais ou menos como você colocou ali, finalzinho de março, quando as coisas fecharam aqui, as fronteiras fecharam, então assim, os clientes que estavam aqui explodiram para vender, e quem queria trazer produto não estava conseguindo. Então foi um momento bem complicado. Mas realmente a quantidade de vendas explodiu, não só para o varejo online como um todo, cresceu absurdamente, né? Alguns setores mais, obviamente, a gente tem clientes do segmento de móveis e decoração, esses explodiram de vender. Teve cliente que chegou à marca de 5 vezes, aumentou em 5 vezes a quantidade de vendas, porque estava todo mundo em casa, queria um sofá mais confortável, queria uma manta, começou a trabalhar de casa, começou a olhar outras coisas para estar melhor instalado durante o seu dia. Então, realmente aconteceu isso. E outra coisa interessante também que você comentou, Rafael, essa questão, como você falou, né, às vezes, né, claro, existem os problemas que às vezes chegam pela mídia internacional sobre o Brasil, muitos deles são reais, é claro, alguns chegam enviesados, ok, mas até pela questão, às vezes, do pessoal não conhecer tanto o Brasil, aí tem essa questão de da mídia internacional, às vezes não tem a figura completa, às vezes, como você falou, o pessoal não tem tanto esse interesse no Brasil, mas é uma coisa que eu falo muitas vezes aqui com o pessoal, o Brasil é do tamanho de um continente. Então, assim, cara, o mercado é enorme, tem muita oportunidade para a empresa de fora. O brasileiro é extremamente engajado com redes sociais, por exemplo. Isso aí eu já vi na prática, por exemplo, campanha de publicidade online, o nível de engajamento que você tem. Brasil, você pega Oriente Médio, pega a Índia, aí você compara isso com o nível de engajamento que você tem na mídia social
quando você, por exemplo, bota para publicar na Europa, cara, é uma diferença gritante, é muito engajado. Inclusive, até aqui no Bitperk mesmo, na minha empresa aqui, cara, parte dos clientes agora está vindo tudo do Brasil. E é um produto que está em inglês, é um produto que, né, vem... Tá certo que, ok, tem minhas conexões, mas, cara, às vezes você dá um instalo ali com alguns contatos no Brasil, cara, começa a aparecer cliente. Então, eu acredito que as empresas daqui, né, e da Europa como um todo, elas têm uma oportunidade muito grande. E você vê que as grandes, né, eles sempre olham para o Brasil com bons olhos em termos de mercado, assim, em termos principalmente de produto. Não, tem que botar para rodar no Brasil, tem que, né? Então, bem bacana você comentar isso. Não, e só mais um parênteses aí dentro disso, cara, tem duas coisas. O Brasil e o brasileiro, a gente tem um grau de resiliência fora do comum, né? Por tanta dificuldade, problema que você passa e o Brasil já passou. Então, dependendo da situação agora, cara, nós vamos sair dessa de um jeito ou de outro. E a segunda coisa o Brasil tem a capacidade de fazer uma empresa se tornar um unicórnio, ou dessa empresa explodir, né, de vender. O pessoal lá na Pipedrive, não sei quanto disso é verdade ou não, etc., mas eu já ouvi alguma coisa no sentido de que quando eles lançaram a solução também, lá no começo, eles estavam olhando mercados prioritários, né? Era Estados Unidos e algum outro, o Brasil não estava na lista. De repente, também, começaram a receber trial do Brasil e o produto em inglês e a galera testando e usando e os caras sem entender, falaram, pô, mas o que está acontecendo? Né? Então, meio que o Brasil puxou o Pipedrive para cá. E a coisa começou a dar um retorno absurdo. Hoje, acho que é o segundo maior mercado, alguma coisa assim, né, da startup. E, putz, um negócio relevante para caramba. Então, de novo, mostra, né, reforça um pouco disso, está falando do potencial. Você pega a TutorID também, que é uma plataforma, um marketplace de conectar tutores, né, com pessoas que querem aprender alguma habilidade, algum conhecimento, aula de inglês, etc., fundado por uma brasileira que mora na Estônia, o maior mercado dela, Brasil. Então, tem muita coisa interessante para se trabalhar, né, desse ponto de vista. Vide os aportes recentes, ou até no momento que as startups brasileiras têm recebido, valores absurdos de fundos internacionalmente renomados. Então, às vezes, essa assimetria de timing, né, de momento, o Brasil está alguns anos atrás na parte de desburocratização e digitalização, ou mesmo de startups, isso é oportunidade, cara, né? Isso é oportunidade para quem está olhando para fora, está vendo o que está acontecendo e pode ajudar e trazer para cá. Então, isso não é necessariamente uma coisa ruim, né? Uma coisa que a gente pode trabalhar como oportunidade mesmo. Não, maravilha, com certeza. Pois é, cara, e... Alex, alguma pergunta a mais aí, cara? Você tem? Não, eu acho que o Rafael conseguiu explanar não só a trajetória dele, mas também deu uma boa pincelada para entender o básico, pelo menos, de como entrar na Europa através da Estônia, da importância do mercado estoniano, não só para tecnologia, mas para outras áreas também, e como todo mundo que de alguma maneira pode se beneficiar disso, das facilidades, da desburocratização e assim por diante. E muita coisa também, eu me identifiquei ali, ele comentou ali a questão do clima, a questão da rapaziada aqui dos estonianos. Eu falo, às vezes eu falo com alguns amigos meus, aí eu falo, porra, cara, né, tava quase menos 30 agora semana passada, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás. Aí os caras falam, eu prefiro neve do que o calor aqui. Eu falei, porque você não está aqui há 3 meses, né, no escuro, aí você prefere. Você vem aqui passar 15 dias e falar, que delícia, tomar chocolate quente, a neve caindo. Aí você achar uma delícia. Agora é tipo, você fica 3 meses, né, com neve todo dia, cara, e tá escuro, e tu acorda, tipo, o sol vai aparecer lá pelas 9 da manhã, e vai embora lá pelas 3h30 da tarde, aí você começa a mudar um pouco o conceito, né? Você até gosta, tipo, é legal, é bacana, mas, né? Você sente falta. A gente gosta da neve aqui, mas é só para pegar um pouquinho lá no norte, lá depois a gente volta de novo, não troca o clima da Flórida, não. É duro, porque cara, mexe muito, né, com organismo, relógio biológico. Nossa senhora, tem que estar preparado. Mesmo às vezes com vitamina D, óleo de peixe, o pessoal tenta de tudo aí, né?
Alguns conseguem se adaptar melhor que outros. Negócio para quem está acostumado aí, depois você dá valor pro sol. E você comentou ali do seu colega ali, do caso engraçado ali que aconteceu com o teu conhecido ali, o teu amigo ali. Cara, eu quando vim para cá eu já vim um pouco preparado, eu já tinha estudado um pouco sobre como é que eles funcionam, como é que é a cultura, então eu não ficava perguntando todo dia como é que eles estão, né? Mas depois de um tempo também eles vão se abrindo, depois de um tempo quando eles pegam a confiança, eu tenho um aqui mesmo no escritório mesmo que quando chega na segunda-feira ele me pergunta como é que foi o final de semana, eu falo, porra, isso já é um grande passo, né? O cara me perguntando como é que foi no final de semana. Estoniano se engajando no small talk, né? Quebra-gelo, isso aí é meio raro de ver. Você até desconfia, você fala, esse cara tá querendo me vender alguma coisa, sei lá. Mas vamos pois né? Tá. Pode ser. Agora começa uma das minhas estações, eu acho que minha estação preferida aí na Estônia, né, a primavera, não só porque começa a esquentar e, cara, muda tudo, né? Muda o clima, muda a questão da luz solar, muda as pessoas mudam, né? Muda tudo mesmo. E é um negócio legal porque as pessoas já ficam animadas por estar saindo do inverno e continuam animadas também porque em seguida vem o verão. Então tem essa ânimo duplo. Pô, verão é um negócio também, cara, fantástico, é diferente. Você tem o dia que, sei lá, 3 da manhã tá claro e vai anoitecer 9 da noite, 10 da noite. Então, né, tem o contrário também. Ela se prepara para tirar férias, para curtir e tal. Então, tem um pouco disso, é bem bacana, né? Agosto na Estônia é praticamente morto, né? Muita coisa, muita empresa dá uma desacelerada, o pessoal sai de férias, né? Eles levam a sério isso aí, porque eles sabem que o negócio passa e passa rápido. Não, e cara, você comentou ali, eles ficam alegres, cara, eles mudam completamente. Eu até tava sacaneando falando aqui com o pessoal, teve um dia que tava assim, acho que tava no verão, aí tava aquele solzão até quase meia-noite. Aí, por exemplo, aí eu tava andando na rua, eu dei espaço para uma senhorazinha passar de bicicleta, aí olhou para mim, agradeceu, sorriu, passou. No outro dia, cara, sei lá, uns 2 dias depois, tava chovendo, tava nublado, tava escuro. Tipo, passou por mim, deu espaço e cagou para mim, nem olhou para minha cara. Assim, eles mudam completamente. É isso aí, cara, é isso mesmo. Cara, é legal. No final, assim, eu gosto, acho bacana, é um lugar fantástico, né? A gente tenta sempre estudar a Estônia e estudar o estoniano, conversar com ele, conversar com o pessoal da geração anterior, né? Entender, pô, o que foi. Tem algumas palestras sensacionais que você encontra, né, online ou coisa que a gente publicou, de explicar que a Estônia não é uma sociedade, não é só tecnologia, né? Quando você pensa em Estônia, você pensa em governo digital ou Skype, né? Para quem está tendo um primeiro contato. Mas, inclusive, o ex-presidente, ele fala muito isso. Fala, cara, na base da Estônia, desse modelo de desenvolvimento, vem a sociedade civil, né? Quem foi responsável por construir a Estônia que você tem hoje é a sociedade civil. Então, só para fazer um parênteses do passado e um do futuro também. Uma história que a gente ouviu e ficou bem impressionado foi: você imagina lá em 90, 91, a Estônia declara a independência da União Soviética. Na verdade, ela reconquista a independência, porque a Estônia foi independente de 18 a 40, do fim da Primeira Guerra até basicamente o começo da Segunda. No começo da Segunda, a Estônia ela é triturada primeiro pelo exército nazista, que tenta invadir a União Soviética, e depois pela contraofensiva do Stalin, né, empurrando de volta o exército nazista e marchando em direção a Berlim. Então, pô, os caras apanham dos dois lados. E aí depois vem a União Soviética, ela não passa, ela passa e fica, né? E aí ela incorpora a Estônia como parte da União Soviética. Aí você tem 50 anos de comunismo, né, de União Soviética. E um dado interessante que a gente levantou é o seguinte: se você olhar do ponto de vista de renda per capita, tá? Poder de riqueza individual, Estônia, Finlândia, 1940. Sabe quanto era? 1 para 1. Então, o estoniano e o finlandês, em 1940, tinha o mesmo poder de riqueza. Aí, avança, fast forward, 50 anos, 1990. A Estônia sai da União Soviética e ela vai publicar a estatística, índice econômico, e vai olhar a estatística da Europa também. Sabe o que aconteceu? O que era 1 para 1 virou 285 para 1. A Finlândia se manteve independente e decolou. E aí o PIB per capita da Estônia em 1991 é 70 euros por ano.
Então, é mais ou menos 6 euros por habitante por mês. Como é que você vive com 6 euros? Então, essa era a situação da Estônia em 90. Né? E a da Finlândia é 20 mil euros, né, de renda per capita, 20 mil por ano, dá mais de 1.000 e alguma coisa. Isso em 90. Hoje, da Finlândia é 40 mil e o da Estônia é 20 mil. Ou seja, a Estônia conseguiu avançar de 70 para 20 mil em 30 anos. E essa é a mensagem que a gente leva também. Digitalizar e desburocratizar não é que é bonito, você fala que é moderno e faz inveja para os amigos. Cara, dá resultado econômico. É você aumentar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso que o governo brasileiro, ou os governos, precisam entender a relevância disso. É fazer mais com menos, é atender melhor o cidadão, é facilitar a vida de todo mundo, etc. e tal. Né? Então, esse aspecto, e esse foi talvez o choque de realidade. Essa constatação lá em 91 foi o choque de realidade que alguns estonianos tomaram e começaram a se organizar, né, do ponto de vista da sociedade, ali em grupos de lideranças e tal, e aí você forma uma nova classe política. Essa nova classe, o primeiro-ministro da Estônia, Mart Laar, quando ele assumiu como primeiro-ministro, o cara tinha 32 anos. Ele nunca tinha lido um livro sobre liberalismo econômico. E o primeiro livro que ele leu foi do Milton Friedman. E aí o cara começou a tocar, né, junto com o Partido da Reforma lá, que é o partido que voltou ao poder agora, começou a tocar aí as principais, né, medidas e tal, desburocratização, privatização, etc. Mas de 91 a 94, o pessoal fala que a Estônia era o caos. Era máfia, era droga, era mercado negro, era moeda desvalorizada, era aquele negócio totalmente sem ordem. E aí, aos poucos, eles foram conseguindo, né, reorganizar e tudo mais. E o que ajudou muito foi isso, foi essa proximidade com a Finlândia, foi o próprio fluxo de capitais dos países nórdicos, que também trouxeram governança, então trouxeram um pouco da cultura, da forma de trabalhar, e isso ajuda a explicar por que a Ucrânia não conseguiu sair muito do lugar desde quando ela, né, saiu da União Soviética. O PIB per capita é quase o mesmo, 2.000, 2.500 dólares, então é muito baixo, né, por ano. Enfim, e aí você tem uma série de justificativas, até outras histórias de que quando você tem a União Soviética, aí o pessoal vai fazer medidas de privatização, ou de um país recém-independente da União Soviética, ele vai fazer a privatização, ele já monta um esquema com alguém do setor privado, que ele está dentro do governo e está privatizando para ele mesmo. E aí você começa a criar ali, né, os grupos, cluster e tal, quase que um oligopólio que você tem em alguns países hoje. Na Estônia, eles conseguiram quebrar um pouco disso. Realmente, você tem uma virada, né, para um mercado privado, uma economia de mercado e tudo mais. Então, a trajetória começa a partir daí. Tem um fator também que, na minha visão, o estoniano talvez discorde um pouco de mim, foi sorte com competência com necessidade, que é o quê? Você está criando uma nova Constituição e todo um novo arcabouço jurídico em 94, 95, e o advento da internet, e a necessidade de você entregar serviço público e você não ter grana para recriar uma estrutura burocrática. Então, você está reescrevendo a Constituição, você tem essa pressão social, pô, como é que você leva, você vai ter que criar um escritório do governo em cada vilarejo? Tá? A Estônia é um lugar que a população está espalhada, você tem Tallinn, Tartu e Pärnu, e o resto é tudo cidadezinha minúscula, vila, né? E aí, pega e fala, bom, tá surgindo esse negócio aí chamado internet, né? Nós já ouvimos falar, já mexemos alguma coisa, já tinha uma vocação em ciência e tecnologia, vamos embarcar nisso, né? E aí os caras arriscam e a coisa dá certo. É muito mais fácil você começar com uma folha em branco, do ponto de vista de escrever uma lei e absorver, incorporar, né, serviços eletrônicos, do que você ter que voltar tudo atrás. Tem legado tecnológico, legado burocrático, né? A Alemanha sofre com isso, a França sofre com isso, né? Porque você tem esse legado, porque você tem uma república federativa, então cada estado faz do seu jeito e tem a sua autonomia, e a Estônia meio que não, a coisa encaixou ali e eles, né, decolaram. Então, isso é outro fator. Então, a gente vê que a Estônia, como sociedade, ela foi de baixo para cima, né, da sociedade civil, até chegar, de fato, na tecnologia, e depois a tecnologia entrando em cada área da vida do cidadão, da vida do governo, né, é o que você tem hoje. Tanto que aí você tem esse modelo, né, com o X-Road, que é os bancos de dados se conversam, né, uma camada de intercâmbio de dados, você tem o ID, que é um acesso único, você tem 2 certificados digitais, um para autenticação, outro para assinatura digital com validade jurídica. Certificado digital na Estônia é gratuito, não tem esse negócio de, é 50, é 100, compra ali, compra aqui, pô, isso dificulta a vida de todo mundo. Enfim, e aí a coisa começa a desenrolar. O que eu vejo no futuro, né, no setor privado, eles querem fomentar cada vez mais os unicórnios, né, pensando que 2008 foi, talvez 2010, foi a virada de mesa, né, que o Skype é vendido para a Microsoft.
pela bagatela de 8,5 bilhões de dólares. E aí acho que o estoniano passa a acreditar que ele consegue criar uma startup global, que ele consegue vender uma startup global. O que você tem de grana entrando no ecossistema, né, seja pelo pessoal que era funcionário, tinha stock option, esse tipo de coisa, aí você tem um monte de gente abrindo novas empresas. Se não me engano, os 2 founders da TransferWise foram os 2 primeiros funcionários do Skype, né? Então tem essa mentalidade do give back, eles voltam bastante na comunidade, isso é legal e fomentar. Então são vários aprendizados, várias coisas que o governo passa a entender que, pô, investir, né, fomentar empreendedorismo, startups, dá certo, dá resultado, né? Então tem essa questão. E falando um pouco de governo digital, né, do que está vindo aqui para frente, tem 3 coisas que eu acho que são, cara, sensacionais. Que 2 já estão até em funcionamento hoje. Se você entrar no site do governo da Estônia hoje, quando você, como cidadão, precisa de um serviço, tem aquela primeira parte que eu falei, que ele está organizado em tópicos, né, em áreas da sua vida de um cidadão. A segunda delas eles criaram um modelo que eles chamam de eventos da vida. Basicamente é o seguinte: tem alguns momentos, alguns eventos na vida de uma pessoa que, quando esse evento acontece, muda tudo e gera uma demanda absurda por vários serviços ao mesmo tempo. Por exemplo, quando uma pessoa ou um casal, a esposa engravida. Ao mesmo tempo, ela precisa olhar, putz, e agora? Eu tenho plano de saúde? Quando for ter o filho, onde vai ser a maternidade? Eu tenho direito a algum benefício? Como é que eu registro a criança? E depois com creche? Então, são pelo menos 5 serviços ao mesmo tempo que disparam essa necessidade por um fator que é a gravidez. E a Estônia, o que o governo fez foi isso, foi mapear esses eventos da vida, e aí eles colocam isso lá no site também, e aí você pode ver. Então, você clica nesses eventos da vida, sei lá, eu fiquei doente, pum, aí esse também, as mesmas perguntas, e eles amarraram tudo isso num grupo. Minha esposa ficou grávida, eu perdi meu emprego, alguma coisa assim. Então, eles pegaram isso para, de novo, conseguir, né, ajudar. Porque aí o cidadão não precisa ficar pingando, né, em vários serviços, em várias páginas, ele já tem tudo concentrado ali. Outra coisa que eu acho sensacional é o que eles chamam de serviços proativos. Por exemplo, se você, como governo, vamos supor que você, sei lá, é do Detran, né, da Estônia, e você tem os dados do condutor, certo? Você sabe os dados pessoais e os dados da habilitação dele. Ok. A lógica que eles entenderam é falar, bom, por que nós temos que ficar fazendo com que o condutor lembre que a carteira dele vai vencer, e aí ele tem que parar, ir lá, solicitar uma renovação, segunda via, pagar a taxa, vir aqui retirar, etc. Então, por que eu não posso inverter essa lógica, certo? Então, basicamente, você tem mais ou menos 30 dias antes de vencer, você recebe um push, uma notificação, Eduardo, sua CNH vai vencer, você quer renovar? Você clica sim ou não, paga a taxa de inovação e aí o negócio está renovado. Ou manda um documento para a sua caixa de correio. E a terceira coisa é a parte de inteligência artificial, que aí é um negócio mais médio prazo, longo prazo, você já tem alguma coisa nesse sentido, mais com chatbots, mas o que eles querem fazer é viabilizar alguns algoritmos, algumas aplicações de AI no governo, né, no setor público, para que você chegue, por exemplo, cara, coisas simples, né? Pessoal que fica perdido, quer renovar passaporte e não sabe onde. Hoje você tem várias pessoas em várias repartições públicas na Estônia que ficam responsáveis só por direcionar o pessoal para qual departamento você tem que falar. E aí eles estão colocando chatbot em tudo, né? Então isso já é um ponto interessante. Mas o nível que eles querem chegar é você acionar serviço público via assistente de voz no celular, sei lá, Alexa, Siri, alguma coisa assim, né? E conseguir interagir com o governo dessa forma. Tem o Vision Paper, que eles divulgaram, que aí é coisa de pelo menos 5 anos, se não mais, que o sonho é assim. Uma cidadã estoniana está visitando a Finlândia, está em Helsinki, e ela está grávida de 8 meses, e de repente ela começa a entrar em trabalho de parto. E aí ela basicamente pega o celular, ativa lá o assistente de voz e fala Krat, que é o nome da plataforma que eles estão usando, né, do projeto, que é o monstro da mitologia estoniana, etc. E tal. Krat, estou entrando em trabalho de parto, preciso de ajuda. Pum! E aí, basicamente, ele dispara também uma série de serviços. Então, ele manda uma ambulância para buscar ela, já prepara um quarto na maternidade e avisa o médico para fazer o procedimento, avisa a embaixada da Estônia na Finlândia que vai nascer, né, um novo cidadão, precisa registrar, porque depois precisa voltar para a Estônia. Enfim, ele já consegue, né, cuidar de todas essas frentes. Então, é nisso que o governo estoniano está mirando, né, nesse nível de facilidade.
e a gente teve algumas conversas com eles, o bate-papo é sempre em cima disso, de como é que eu consigo ter uma melhor experiência do usuário ou do cidadão. O governo se enxerga como uma startup e ele entende que o imposto é consequência. Esse imposto não é obrigatório, porque hoje em dia você tem tantas formas de abrir empresa, né, em outro país e pagar imposto em outro país, que o governo precisa merecer o imposto do cidadão. Então, o governo se vê basicamente como uma empresa mesmo, né, de atender bem, ter uma satisfação e, em troca disso, receber o imposto. Então, é legal de ver isso, né? Um dos primeiros eventos que eu fui, pô, você vê o discurso lá da presidente falando de unicórnio, de inteligência artificial, de não sei o que, você fala, caramba, o que é isso, cara? Né? É um negócio, assim, diferente do que a gente está acostumado. Então, é outro mundo, é outro mundo, e é um pouco disso que a gente quer levar e mostrar para o pessoal do Brasil. Venham ver o que eles fizeram, como eles fizeram e como é que a gente pode fazer de volta, né, no Brasil e tal. Eu brinco que a Estônia é minha casa, mas o Brasil é minha casa. Eu amo o Brasil, vocês amam o Brasil, todo mundo quer morar no Brasil. Né, e a gente quer ajudar nisso de alguma forma. Então é um pouco disso que meio que é o drive, né, nosso, Estônia Hub, que a gente tenta passar pro pessoal, tenta meio que converter, né, quando alguém vai visitar os Conecta Estônia, algum político, alguém, a gente tenta incutir isso na cabeça do pessoal, ou de dar esse ferramental para eles agirem também. Perfeito. É verdade, cara, é verdade. Cara, sensacional esse papo aqui. Alex, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas não, aqui... riquíssima informação, trouxe muitas informações relevantes, não somente sobre a cultura, mas, enfim, sobre processo, trabalho, governo, enfim. Acho que é um dos podcasts mais ricos em termos de informação que a gente já fez. Maravilha mesmo. E o pessoal que estiver ouvindo, né, que estiver atrás de mais informação, no link no Spotify, como no YouTube, e nas informações ali, vai ter ali o link ali do Estônia Hub, vai ter o link ali também. Tranquilo ali a gente botar o link ali do seu LinkedIn também, Rafael? Tranquilo, né? Claro, problema algum. Obrigado aí também pelo elogio, cara. É um prazer aqui. Daria pra gente ficar falando umas boas horas ainda. Se tivesse uma cerveja, um vinho... Cara, pois é. Uma geladinha, aqui não precisa nem botar na geladeira, né? Só botar ali fora ali já volta geladinha já. Acho que voltou, tinha travado um pouquinho ali teu vídeo ali, mas voltou. Mas é isso aí, cara. Esse papo aqui a gente fica aqui, cara, por horas aqui. Mas vamos lá. Cara, Rafael, obrigado bastante ali pelo seu tempo ali, cara. Sei que mesmo aí estando no Brasil, aí você tá na correria aí, tá? E isso aqui vai acho que a gente já comentou contigo, mas vai para o Spotify, vai para o YouTube, a gente faz a divulgação ali também nas mídias sociais. E, legal. Cara, é isso aí. Brigadão mesmo. E vamos se falando, cara. Numa dessa a gente faz uma continuação depois para poder falar de outros tópicos ali, porque, cara, tem informação pra caramba. Dá pra gente puxar uma porrada de assunto aqui. Verdade. Obrigado pelo convite aí. Cara, estou à disposição. A ideia é sempre ajudar da melhor forma possível, né? Parabéns pelo que vocês têm feito, tanto aqui no podcast quanto, né, nos empreendimentos aí de vocês. E, de novo, acho que a gente tem que se ajudar mesmo, levar isso para a maior quantidade de pessoas possível. Dá para falar bastante de Estônia, nem falando da parte de futebol, cultura, comida, né, culinária e tal. Tem uns negócios curiosos aí que eles fazem. Mas estamos aí para uma próxima. Eu tentei até ficar quieto, porque se eu começo a disparar aqui esse tipo de pergunta, a gente vai até amanhã, cara. Falar da comida típica dele aqui. Às vezes eu falo demais, dizendo, mas porque o tema é empolgante mesmo, é um lugar fascinante, né? Então, também por causa disso. Show de bola. Qualquer coisa a gente prepara uma parte 2 aí, a gente entra um pouco mais na parte da cultura. Rafa, muito obrigado de novo. Exatamente. Obrigado pelo teu tempo. Parte 2. Valeu, pessoal. Valeu, Alex. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo tempo de todo mundo. Agora eu vou fechar aqui, parar aqui de gravar e vamos nessa. Um abraço. Tamo junto.